Caio, eu quero saber se o arrebatamento é antes, durante ou depois da grande tribulação. Pergunta Tudo isso rápida. é papo furado, meu filho. Não está escrito em lugar nenhum, faz parte da mesma sistematização escatológica americana. É produção americana, made in America. É, Caio. Você perguntar isso para Paulo ia dizer, olha, eu não sei nem o que é isso. Eles não estavam pensando nisso, eles estavam preparados para qualquer coisa. Para eles, Jesus podia voltar a qualquer momento, eles não tinham essa história. Até porque os evangelhos que a gente lê, Pedro tinha ouvido a história. Ele estava lá quando Jesus, no Monte das Oliveiras, falou a respeito das últimas coisas. Ele tinha como memória. Marcos ouviu de Pedro, Mateus estava lá, ouviu, João estava lá, ouviu, mas não tinha texto escrito sobre aquilo, nem deles mesmos, para eles ficarem relendo. Não tinha, eles não estavam, isso não estava organizado. Como não está até hoje. Você lê aqui, por exemplo, no Evangelho de Lucas, que num certo sentido é o mais organizado de todos, que ele faz questão de dizer, tentei fazer uma exposição em ordem. É mais que Mateus, cara? Mas tentei fazer uma exposição em ordem das coisas desde o seu início. Olha. Então, Lucas, desculpa. Sim. Ele faz questão de, aqui no capítulo 21, quando começa a falar dessas coisas, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Isso é uma obsessão humana, querer saber isso. É igual procurar a Dona Diana. Procurar a Madame... qual? Dona Diana, Dona Diana. Ali, a mãe de Ná. A mãe de Ná, um Babalorixá, o Jair de Ogum. Zé Fofinho de Ogum. Qualquer um. Quando será? Quero saber. Isso faz parte dessa comoção pagã, dessa ansiedade, dessa necessidade de segurança. Isso aqui é insegurança pura. É não ter aprendido a viver pela fé. Está fazendo pergunta de quando será? Jesus respondeu, vede que não sejais enganados. Porque ficar com essa coisa de querer saber quando é o caminho para ser enganado. Por que eu nunca fui enganado nessa? Porque isso nunca foi uma pergunta para mim. Jesus pode voltar agora. Não é questão, né? Não é questão. Se eu cair morto aqui, ele voltou. Sim. Ou então se ele chegar e me arrebatar e me levar, eu fui. Mas não muda nada para mim. Eu vou viver do mesmo jeito enquanto eu estiver aqui. Por isso ele diz, olha, vocês ficam fazendo essas perguntas, tomem cuidado. Vede que não sejais enganados. Por quê? Porque muitos significa muitos. Significa muito. Virão em meu nome dizendo o quê? Sou eu. Outros virão e dizendo, chegou a hora. Chegou a hora, era uma das coisas que mais ia enganar o pessoal, é essa história de chegou a hora. É escrever livro de escatologia, pré-milenista, pós-milenista, pré-tribulacionista, marcar a hora. 48, começou a contagem regressiva, está chegando a hora. Alinhamento dos planetas, está chegando a hora. Tudo que Jesus disse, não prestem atenção nisso, é o que o povo se dedica. Chegou a hora, é um dos enganos. Ou então dizer qualquer coisa semelhante acerca da qual Jesus diz, não os sigais, não entrem nessa, nem de quem diz sou eu e nem de quem diz é a hora. Não entre nessa. Aí ele diz, quando ouvides falar em guerras, revoluções, tal, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então o pau canta para todo lado, mas ele diz, mas ainda não é o fim não, ainda vai demorar. Aí ele diz, então se levantar-se a nação contra a nação, aí haverá grandes terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas fabulosas, lançarão mão de vós. Então ele vai lá para trás, volta no tempo e descreve um período que para nós hoje foi equivalente aos 3, 4 primeiros séculos de perseguição da igreja, tal, muita coisa que houve, nunca houve antes tanta perseguição à igreja como naquele período do 1º século até o 4º século, entregues nas sinagogas, isso. Então você veja, ele faz uma digressão, aí volta de novo para aquele ponto cataclísmico universal.
Antes disso, desculpa, aí ele diz, ele chega nos anos 70, perdão, verso 20. Quando, porém, vide Jerusalém sitiada de exércitos, sabia que está próximo à sua devastação. Foi o que aconteceu nos anos 70. E a cidade foi devastada e houve uma dispersão de 2000 anos da cidade. E ele diz, vai ser um tempo horrível, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Haverá aflição na terra e ira contra este povo. O povo judeu viveu 2000 anos de ira direta, ainda não passou a ira sobre eles. Ira sobre este povo. Cairão ao fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Isso é uma história que já aconteceu. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Significando dizer que, se isso aqui é literal, os tempos dos gentios não se completaram ainda, porque Jerusalém continua a ser um lugar múltiplo. Aí ele volta para o que ele tinha dito: levantar-se-á nação contra nação e tal, aí haverá terremotos e grandes sinais do céu. Aí o verso 25, que tinha largado isso aqui atrás, volta para a sequência e diz, haverá sinais no sol. Você veja como não tem uma ordem isso aqui. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústias entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Está cada vez mais parecido com os nossos tempos. O mar subindo, aquecimento global, preocupação científica com o que vai acontecer nos próximos 40 anos, com os mares na terra, com as águas, porque aqui está escrito que os homens também desmaiarão de terror, esse pânico universal, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, as angústias, a perda da identidade, a inteligência artificial, a dessignificação da vida. O cara nasce já sem saber que gênero é o dele, quem é o dele, qual é o lugar dele na existência. Vai ser tanta angústia que aqui Jesus disse, vocês vão andar na rua e vai ter gente caindo para um lado, caindo para o outro, desmaiando de pânico. Porque olhar para o futuro vai ser panicar de angústia no presente. Aí ele diz, então se verá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Se eu fosse pegar a literalidade disso aqui, eu iria dizer que o sinal mais expressivo e final, anterior à volta do Senhor Jesus, se fosse para pegar isso como uma sequência, é que quando o caos ecológico e quando o caos existencial e psicológico se tornarem tão universais assim, que os homens não aguentem mais viver sem desmaiar de agonia, o Senhor está voltando. Mas não é assim também. Porque você continua a ler a sequência toda e a sequência rebate e repete. Haverá falsos profetas. Mateus vai dizer a mesma coisa no capítulo 24, com a mesma ênfase. Em nenhum desses lugares você encontra uma sequência. Essa sequência você só encontra em livros escatológicos americanos. Que eles pegam um versículozinho daqui, montam com um dali, aí juntam com Daniel um pouquinho aqui, com Ezequiel dali. Aí monta. Aí vai montando. Aí as 70 semanas de Daniel, ele interrompeu, aí vai recomeçar quando ele achar que deve recomeçar, o autor do livro. Aí ele vai montando e fica perfeito. Vendem milhões, ficam ricos. Fica perfeito, cara. Perfeito. Eu só sei que é furada porque é furada. Mas um bobo chega ali, lê aquilo e cai na esparrela na mesma hora. Então, meu filho, a sua pergunta não tem resposta, porque a sua pergunta não tem construção no Novo Testamento. Isso aí é um quebra-cabeça pentecostal, escatológico, que foi montado. Você leu um livro. Você não aprendeu isso lendo o Novo Testamento. Você aprendeu isso em escolas dominicais, dispensacionalistas, e aprendeu lendo livros de autores, especialmente pentecostais dispensacionalistas. De modo que você não me está fazendo uma pergunta que Jesus responderia, porque essa pergunta não existiu para Paulo, não existiu para Pedro, não existiu para ninguém e nunca foi uma resposta de Jesus. E aí? Ela não existe. Ela é uma construção, uma fabricação. E aí? A mulher pulou do caminhão. E a resposta é, ninguém sabe, fica preparado. Porque no dia e na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. É isso que se tem que fazer. Eu já falei sobre isso trilhões de vezes. Até aí no portal, se você escrever sinais da volta do Filho do Homem, ou escrever a volta de Jesus,
Tá tudo aí. Onde eu digo sempre as mesmas coisas. Aham. Porque eu aprendi novinho que isso tudo era produção humana. Essa história não existe. Ó, 1248 Meu Deus sobre do a céu. volta de Jesus. Ajudem-se, amigos, para não serem enganados, por favor. Eu E aí? digitei mais específico, sinais da volta de Jesus, 89, para ele já chegar mais em cima aí do Tá. que ele tá querendo, né? Uhum.